55 Supreme Arengon System capítulo 371 Como você sabe disso? Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Eu não entendo. O que você está tentando dizer? Primeiro você diz que meus padrões são altos, depois você diz que Nux supera meus padrões. Por que você está deixando as coisas tão confusas? Evane franziu a testa. Ah! No final, Skyla exalou profundamente. Ela admitiu que ficou um pouco defensiva quando Evane disse que Nux não atendeu aos seus padrões e se atrasou no assunto, mas falando sério, ela não deveria entender isso agora. HMPH. Skyla bufou anteriormente e então, ela continua, o que estou tentando dizer é que, Nux é o melhor homem que você pode encontrar. Porém, você nunca seria capaz de monopolizá-lo ou restringi-lo porque simplesmente não merece isso. Ele é bom demais para você. Claro, o mesmo vale para nós, ele também é bom demais para nós. Essa é a razão pela qual devemos chamá-lo entre nós. Caso contrário, não seria justo com Nux. Evane ficou em silêncio. As palavras de Skyla soaram um pouco duras. No entanto, essas palavras duraram em responder algumas das perguntas que estavam em sua mente. E ao mesmo tempo, ela vê, você realmente ama, não é? Os olhos de Skyla brilharam enquanto ela respondia, ele é meu tudo. Evane falou de volta. Honestamente, ela ficou surpresa com o quão fortes eram os sentimentos por trás das palavras de Skyla. Ela não acha que poderia dizer essas palavras com tanta força e admirar Skyla por isso. Por que você ama tanto? De repente, Evane questionou. Skyla franziu a testa. Porque ele está preocupado comigo. Skyla deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. HMM. A maioria dos homens cuida de suas mulheres, não é? Eles fazem. Skyla questionou de volta. Eu penso que sim. Evane também inclinou a cabeça em confusão. Eles? Ou não? Evane realmente não sabia. Seu pai cuida bem de sua mãe. Skyla questionou. Na verdade não. Ele praticamente ignora a existência dela. Embora eu não possa dizer que minha mãe seja diferente. Evane respondeu. E você? Eu não tenho pais, então não sei. Skyla balançou a cabeça. Mas ainda acredito que a razão que você me deu foi um pouco branda. Evane murmurou. Skyla então começou a pensar e logo outra resposta surgiu em sua mente. Sexo é bom. O rosto de Evane ficou vermelho. O que você está falando? O quê? Você não concorda comigo? Sexo não é a coisa mais maravilhosa deste mundo. Embora eu tenha percebido, depois de conversar com alguns de meus amigos, que não é tão prazeroso quanto para mim ou para minhas irmãs. Mas, novamente, Nux é muito especial. Fazer sexo com ele é incrível. Um olhar sonhador apareceu no rosto de Skyla. Ela podia sentir sua irmã mais nova formigando um pouco. Estou ficando fraco só de pensar nisso. Skyla falou com um sorriso bobo no rosto vermelho e então questionou. E você? Você não gosta de fazer sexo? Essa foi uma pergunta estúpida. Deixe-me reformular. O que você mais gosta quando está fazendo sexo e por quê? Eu não gosto de nada em particular. Evane respondeu. Skyla saiu de seu devaneio quando ouviu as palavras de Evane. Então, ela virou a cabeça para Evane e questionou com uma expressão duvidosa no rosto. Você? Não me diga que você ainda não fez sexo com Nux. Essa foi a única conclusão que Skyla pode chegar. Se alguém não gosta de fazer sexo, isso só pode significar que ele ou ela nunca fez sexo antes. Foi uma afirmação perfeitamente lógica. Evane abaixou o rosto e então assentiu levemente. Isto provou que a teoria de Skyla estava correta. Ela teria comemorado por estar correta, porém, não poderia fazer isso agora. Ela ficou muito chocada com a revelação. Você realmente ainda não fez isso? Evane balançou a cabeça com uma expressão envergonhada no rosto. Mesmo ela não conseguia entender por que estava tão envergonhada agora. Você não está brincando comigo, está? Eu não sou. Skyla ficou em silêncio.
No entanto, depois de pensar sobre isso por um tempo, ela sentiu interiormente: ela é uma idiota. Isso já não era algo previsível. Se a irmã dela que tivesse provado o fruto proibido, então por que ela pensaria em tantas coisas inúteis? Por que ela pensaria em ser egoísta, restringir Nux e toda essa merda? Ela não vai pensar apenas em sexo. Quanto mais que ela pensava sobre isso, mais ela ficava convencida. Esta nova irmã dela realmente não fez sexo com Nux. Skilla então observou a mulher lamentável à sua frente e então fez o que tinha que fazer. Ela fofocou. Irmã Evane ainda não fez isso. O que? Realmente? Como? E em 1 milésimo de segundo ela recebeu respostas de suas outras irmãs. Como isso é possível? Eu não sei, Skilla queria responder. No entanto, de repente, as portas do quarto dela foram arrombadas e uma mulher de pele bronzeada entrou. É verdade? Ela questionou. Evane, que ficou surpresa com sua entrada abrupta, questionada: o quê? É verdade que você ainda não fez o acordo com Nux? A escritura? Sexo? Você não fez isso até agora, é verdade? É sim. Ivane respondeu, no entanto. De repente, seus olhos se arregalaram de surpresa. Como você sabe disso? Ela questionou com um olhar aterrorizado no rosto. Eda, no entanto, ignorou-a completamente e, gente, Skilla não está mentindo. É realmente verdade. Ivane, claro, não gostou quando foi ignorada daquele jeito. Portanto, ela gritou: ei! Estou perguntando uma coisa. Ou então ela tentou. Antes que ela pudesse completar a frase, Felberta, Tira e Ember entraram na sala e questionaram: é mesmo verdade? Felberta questionou. Ember então olhou para Ivane e deixou a sobrancelha com espanto. Eu não posso acreditar. Certo? Isso é chocante. Tira privilegiada. O que vocês estão falando? O que é inacreditável? Ivane questionou. O fato de vocês dois ainda não fizeram isso. Como diabos você sabe disso? Ivane falou. Supreme Arengon System capítulo 372. Para onde ela foi? Por que diabos você sabe disso? Ivane falou em estado de choque. A sala inteira ficou em silêncio. Irmã Ivane. Posso ter contado a eles. Por engano. Não foi um erro. Você contou a eles? Quando? Você estava sentado bem na minha frente. Skilla não sabia como responder a essa pergunta. De repente, Ember deu uma tapinha no ombro de Ivane e sentou-se ao lado dela. Temos nossas maneiras de fazer isso. Vocês saberão sobre elas em breve, mas não vamos falar sobre isso agora. Diga-me, como ainda não fiz isso? De fato, de fato. Eda avançou e sentou-se perto de Ivane também. Também estou curioso. Tenho certeza de que você e Nux passaram as últimas 3 noites juntos. Diga-me, minha irmã Ivane, como diabos você resistiu àquela peça ambulante de carne arrebatadora e deliciosa? Carne? Hugo. Não dê ouvidos a ela. Ela tem alguns problemas em seu cérebro. Felberta também foi até Ivane. Ela então se enviou e questionou, embora eu pergunte, como você não pulou em Nux quando ele estava bem na sua frente no meio da noite? O rosto de Ivane ficou vermelho. TSK, você disse a mesma coisa que eu. Eda bufou. Irmã Ivane, por favor, diga-nos, o que você fez nas últimas 3 noites? Skilla questionou. Zumbir. Ivane corou. Porém, ao ver aquelas mulheres olhando para ela com uma expressão tão determinada no rosto, ela decidiu não esconder nada e respondeu. Nós pintamos. Você pintou? Eda franziu a testa. Sim. Você continuou pintando por 3 noites inteiras? Eda questionou. Sim. Ivane concordou com um rubor profundo no rosto. Por que você está corando? Você costumava fazer isso muitas vezes, certo? Eda não conseguia entender. Bem, feito mais do que apenas pintar. Ivane respondeu. Um sorriso apareceu no rosto de Eda. Agora estamos conversando. É? E daí? O que mais você fez do que apenas pintar? Eda questionou com um largo sorriso no rosto. Os outros também estavam sorrindo. Bem, eu senti no colo dele enquanto desenhava. E enquanto ele me abraçou por trás. Ivane respondeu com uma voz de mosquito. Então vocês dois se abraçaram? Eda questionou. Ivane concordou. Você abraçou a noite toda? Ivane concordou novamente. Ela parecia muito adorável agora. HMMM.
Abraçar ele a noite toda. Isso não parece nada ruim. Estou bastante tentado. Parece romântico, Felberta murmurou. Não se esqueça, estamos falando sobre o horário da sessão agora. Eda comentou. Felberta franziu a testa. Isso não parece mais romântico. Os abraços eram bons. Felberta adorava abraçar Nux, porém sexo era melhor. Estou realmente surpreso. Ember comentou. Como você resiste a pular nele? Eda concordou. De fato, de fato. Ember assentiu também. Ela deveria aprender com você, atacando no meio da noite depois de distrair Tira. Agora isso parece uma noite agradável. Eda sorriu. Fufufu foi realmente agradável. Ember riu. Fufufu Eda também riu. As duas mulheres estavam se relacionando muito bem. De fato, uma amizade inesperada. TSK, não faça parecer que ela me enganou. Fui eu quem saiu sozinho. Eu poderia facilmente ter rejeitado quando aquele soldado veio até mim. Tira se defendeu. Sim, tanto faz. Ember apenas acenou com as mãos. TCH. Tira bufou. Mas eu tenho que admitir, foi muito ousado da sua parte entrar no quarto dele durante a noite, quero dizer. Comentou Felberta. Ember sorriu descontroladamente. Aquele homem estava demorando muito. Fiquei impaciente. Que pervertido, você não conseguia se controlar, mesmo sabendo que o homem que você almejava tinha outra mulher com ela. Eda riu. HMPH. Não faça de mim um predador sexual. O homem de quem você está falando estava me dando dicas, ele estava deixando isso muito óbvio. Eu apenas apressei o processo. E acabou muito bem, não foi? Skilla riu. De fato aconteceu. Ember sorriu. Embora eu ainda não tenha conseguido permanecer no topo até o fim. Ah! Não se preocupe com isso. Eu venho tentando fazer isso há muito tempo. Felberta suspirou. Você e eu somos diferentes. Você está falhando porque não é bom o suficiente. Eu, entretanto, sou diferente. Você pode perguntar ao Nux se quiser. Quase o derrotei em nossa última sessão. Um sorriso pervertido apareceu no rosto de Ember. Felberta apenas riu cegamente. Você pode perguntar a ele também. Eu quase o derrotei na minha última sessão também. Ember franziu a testa. Ela podia sentir que as palavras de Felberta sugeriam alguma coisa. Você começou forte, estava até fazendo ele gemer continuamente. Não só isso, você até conseguiu fazer ele gozar e colocá-lo no limite, certo? Porém, logo, você começou a perder. Então, ele deu meia volta e chegou ao topo. Então, ele bate e bate e bate enquanto você apenas geme e geme e geme. Eventualmente, você perde. É isso que acontece, certo? Como você sabia? Ember ficou chocado. Ela não podia acreditar o quão preciso isso era. Felberta apenas sorriu ironicamente. Espere. Ember finalmente entendeu. Sim, você ganhar o jogo é apenas ele agindo apenas para poder aproveitar sua expressão depois que você for derrotado. Esse homem é um bastardo. Felberta bufou, porém, logo seu rosto ficou vermelho, um bastardo carinhoso. Ember ficou chocada, enquanto Eda, Skilla e Tira tinham lindos sorrisos no rosto. Evane, que estava assistindo tudo, finalmente percebeu do que Skilla estava falando antes. Essas mulheres não se odiavam. Em vez disso, eles realmente tinham um bom relacionamento uns com os outros. Sim, ao contrário de antes, ela não conseguia sentir nenhuma antipatia nas expressões deles. Pareciam apenas adolescentes discutindo sua vida amorosa com seus amigos mais próximos. Na verdade, elas são sinceras irmãs de verdade agora. De repente, Ivane percebeu que a porta da sala se abriu e Lami entrou. Onde você estava? Ela queria questionar. No entanto, Eda, que estava sentada ao lado dela, afirmou-se rapidamente enquanto seus olhos rosa-púrpura brilhavam intensamente. Divirtam-se, vadias. Dizendo isso, ela desapareceu. Onde ela foi? Ivane ficou chocada. Para fazer sexo. Felberta respondeu com uma expressão de ciúme no rosto. Supremiar em System capítulo 373H. Vocês já se perguntaram por que a irmã Eda gosta tanto de cordas? Para fazer sexo. Felberta respondeu com uma expressão de ciúme no rosto. Para fazer sexo. Ivane ficou surpresa. Bem, sim. Por que outro motivo você acha que aquele pervertido correria assim? Tira respondeu. Com quem? Ivane,
cujas emoções estavam um pouco confusas agora, fez uma pergunta estranha. Todos na sala olharam para ela como se estivessem olhando para uma idiota. Ivani entendeu. Com Nux. Du. Ember encolheu os ombros. De repente, os olhos de Ivani pousaram na mulher que acabou de entrar na sala e um pensamento apareceu em sua mente. Espere. Isso significa que ela... Sim, a irmã Lani estava fazendo o trabalho com Nux enquanto conversávamos. É por isso que ela não veio aqui. Skilla riu. Ela então se tornou clássica e caminhou em direção a Lani. Então, irmã Lani, você gostaria de compartilhar sua experiência com nossa nova irmã? Os olhos de Lani então pousaram em Ivani, que estava corando incontrolavelmente. Se fosse antes, Ivani teria dado um passo à frente e teria negado isso sem qualquer hesitação. No entanto, depois de estar cercada por essas mulheres por tanto tempo e ouvir sobre como o sexo é bom repetidas vezes, até Ivani ficou curiosa. Então, embora ela não demonstre nenhuma ocorrência no rosto, interiormente ela ainda esperava que Lani compartilhasse alguns detalhes. Não. Na verdade, agora que ela pensa sobre isso, Ivani prefere não ouvir sobre seu amante fazendo amor com outra mulher. Ela ainda não tinha a mente tão aberta. Sim, Ivani finalmente se decidiu. Não eram possíveis mais discussões. Ivani não precisa ouvir nada assim. Ela descobriria as coisas na hora. Enquanto ela está enfrentando isso diretamente. Com esse pensamento em mente, Ivani fechou os olhos. Bem, testamos uma coisa nova hoje. Lani começou com um rubor no rosto. Eu só estava perguntando pelo bem da irmã Ivani, mas agora estou muito curioso. Skilla riu. Venha, sente-se, irmã Lani. Skilla então deixou Lani em direção à sua cama, e o resto das mulheres se moveram ao redor de Lani com olhares iluminados em seus rostos. Ivani, no entanto, não se mexeu muito do assento. Ela permanece fiel às suas palavras. Então, o que aconteceu, irmã Lani? Conte-nos cada detalhe, Skilla questionou. Então, com um rubor no rosto, Lani questionou. Vocês já se perguntaram por que a irmã Eda gosta tanto de cordas? A sala inteira ficou em silêncio. Não foi por causa da pergunta, mas sim por causa do significado subjacente da pergunta. Lani. Você tentou cordas? Felberta questionou. O rosto de Lani ficou ainda mais vermelho, porém, no final, ela sentiu fracamente. Dê-nos um pouco mais de descrição, irmã. Skilla insistiu. Ember, que percebeu a excitação nos olhos de Skilla, não pôde deixar de rir. Agora isso parece familiar. Você vai se acostumar com isso. Tira respondeu. Eu também espero que sim. Ember riu e continuou a apreciar a expressão envergonhada de Lani enquanto sua adorável irmã a interrogava sem qualquer piedade. Ele amarrou aquelas cordas em volta dos meus seios. Minha cintura. E mesmo aí, eu não conseguia me mover de jeito nenhum. Lani descreveu. Em torno de seus seios. Até Felberta ficou surpreso. Ela até começou a imaginar como as cordas seriam amarradas em seus seios e, uma vez que se imaginou assim, não conseguiu tirar esse pensamento da cabeça. As outras mulheres dentro da sala eram iguais. Todos ouviram as palavras de Lani e se imaginaram nessa posição. Eu estava completamente à mercê dele. Lani continuou sua discussão. Minhas mãos estavam amarradas nas costas. Naquela condição, onde eu mal conseguia me mover, ele me colocou no chão perto da porta e sentou na cama com seu eixo ereto para fora. Então, ele ordenou que eu rastejasse até ele naquele estado. Ao mesmo tempo, ele também moveu o pau para cima e para baixo, como se estivesse tentando me seduzir com ele. Meus instintos assumiram o controle. Eu não conseguia me controlar e no final, eu decidi rastejar. Porém, foi muito mais difícil já que minhas mãos estavam amarradas nas costas. Para fazer o que ele queria, tive que fazer um esforço extra, equilibrar meu peso corretamente, levantar minhas costas com toda a energia que tenho, e então usar meus joelhos para rastejar em direção a ele até que a parte superior do meu corpo caia novamente. As cordas que estavam amarradas ao redor do meu corpo também não facilitavam as coisas. Quanto mais eu me movia, mais aquelas cordas apertavam. Alguma parte das cordas até deslizou para dentro do meu lá. Isso tornou tudo ainda mais difícil. Para ser honesto, eu não queria continuar. Porém, quando meus olhos pousaram nele, que me olhava com um pequeno sorriso e aquela carinha escondida de preocupação,
Uma energia estranha entrou em meu corpo. Com isso, levantei minhas costas novamente, rastejei em direção a ele o mais rápido possível, e uma vez que eu estava lá, foi o paraíso. Um sorriso bobo e pervertido apareceu no rosto de Lani. Ao mesmo tempo, sorrisos semelhantes também apareceram nos rostos de outras mulheres. Todos eles estavam imaginando bem. Lani continuou sua descrição sobre como Nux a pegou assim que ela chegou perto dele. Porém, ele a colocou no colo, como suas mãos se moveram em direção às regiões sensíveis dela, como seus dedos entraram no lugar proibido dela, como ele então a jogou na cama. Como a boca dele se moveu em direção à irmã mais nova, como a língua dele entrou na caverna dela, como ela teve um ótimo orgasmo, lavando o rosto dele com seus sucos. Como o eixo dele entrou em sua caverna, como as batidas começaram, como ela foi martelada até não conseguir pensar direito, como seu corpo ficou mais fraco. Uei! Eu perdi a parte em que ele agarrou o cabelo dela. Enquanto Amy continuava sua discussão, Evane, que estava imaginando tudo com os olhos fechados, moveu a cabeça em direção à pessoa mais próxima dela e questionou. Não importa, apenas imagine algo que você mesmo. Preencha esses vazios com sua imaginação, enlouqueça só então você terá sucesso. Skylla deu conselhos de vida. E Evane notou isso no fundo do seu coração. Supreme Arengon System capítulo 374 Minhas adoráveis esposas, todas vocês são as melhores. A história de Lani terminou e nenhuma das mulheres presentes na sala disse nada. No momento, todos eles estavam adicionando suas próprias reviravoltas nesta história. Por alguma razão estranha, a sala estava cheia de um cheiro estranho. No entanto, ninguém dentro desta sala notou esse cheiro. Eles apenas ficaram em silêncio, com os olhos fechados, até que, cordas não parecem nada em ruínas. Até que Ember corte o silêncio com seu comentário. Concórdio. Felberta concordou. Meninas, tenho algumas coisas para fazer, então vejo vocês mais tarde. De repente, Tira se declarou. Basta dizer que você quer se aliviar, seu pervertido. Ember brincou. Eu não faço algo tão humilde, não quando tenho meu amoroso marido cuidando de mim. Tira bufou e então saiu da sala. Depois dela, outras mulheres também se levantaram e saíram da sala. Evane fez a mesma coisa e voltou para seu quarto também. Normalmente, depois de voltar para casa, ela começaria a pintar imediatamente. Porém, hoje, sua mente estava cheia de outros pensamentos. A pintura era a última coisa que ela queria fazer naquele momento. No final, ela simplesmente caminhou em direção à cama e deitou-se. Então ela começou a pensar. O que ela estava pensando? Ela não sabia. Sua mente estava vagando. Ela não conseguia se concentrar em nada, em particular. Porém, ela continuava. Toque 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 de repente, Ivani pegou uma batida. Toque 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 então, ela pegou a batida novamente. Toque 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 de novo. Desta vez, ela finalmente saiu do seu destino. Toque 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 ela então rapidamente se falou e correu em direção à porta. Quem sou eu, hein? Ela queria questionar, porém, ficou surpresa ao ver Nux parado bem na sua frente. Você está bem? Está tudo bem? Nux questionou. Havia uma pitada de preocupação em seus olhos. O coração de Evane ficou um pouco quente. Está tudo bem, não se preocupe. Ela enviou o sinalizador para ele entrar. Nux entrou em seu quarto e então questionou. Então por que você está aqui? Você não me quer aqui. Nux franziu a testa. Não é assim, mas, você não está ocupado com. Você sabe. Seu. Ai. Evane não poderia dizer isso. Ela ainda era muito tímida. Nux franziu a testa. Ocupado com o quê? Ele não conseguiu entender o que ela estava falando. Você estava. Você não deveria estar fazendo sexo com Eda agora. Evane questionou. Eu fiz isso horas atrás. Nux respondeu. Desta vez, Evane franziu a testa. Ela então olhou para fora por uma janela e seus olhos se arregalaram de surpresa. Era noite. Evane então olhou para o relógio e observou que eram 12 horas da noite. Evane, você está realmente bem? Nux colocou as mãos no ombro de Evane e questionou. Eu estou bem. Evane concordou. Você quer pintar hoje à noite? Estou completamente bem com isso se você quiser descansar. Você parece cansado. Não,
Eu quero pintar. Com você. Suas últimas palavras foram quase inaudíveis. No entanto, Nux não sentiu falta delas. Um sorriso apareceu em seu rosto. Ele então escolheu Evane como uma princesa e caminhou em direção à pintura. Evane, que agora estava nos braços de Nux, transmitiu lindamente. Então, ela fechou os olhos para aproveitar esse passeio. Porém, antes mesmo que pudesse começar a aproveitá-lo, Nux fez uma pausa. Ela abriu os olhos e viu que eles já estavam perto da pintura. Nux convidou, enviou-se na cadeira e colocou Evane em seu colo. Evane ficou confortável. Quanto a Nux, bem, ele não perdeu nem um segundo. Sua mão se moveu diretamente em direção ao corpo de Evane enquanto seu queixo foi em direção ao ombro de Evane. Acho que concluímos nossa obra-prima hoje. Ele sussurrou suavemente. Evane, no entanto, balançou a cabeça. Eu não acho. HMM. Por que isso? Nux questionou. Você está me distraindo. Zumbi? Nux franziu a testa. Você está sendo um grande obstáculo aqui. A mão de Evane se moveu e logo tocou em algo. Principalmente isso. Isso está sendo um grande obstáculo e está me distraindo. Portanto, acredito que teríamos que cuidar disso antes de continuarmos com nosso sorteio. No entanto, por alguma razão, tenho a sensação de que, quando começarmos a cuidar disso, não conseguiremos parar e cairemos em uma armadilha sem fim de prazer e maldade. Nux foi solicitado a exigir seu abraço em torno do corpo de Evane enquanto ela acariciava seu pau através das calças. Você realmente quer lidar com essa distração? Nux sussurrou suavemente. Sim, tenho de. Evane acenou com a cabeça. Você tem certeza disso? Vou avisá-lo de antemão. Você pode não querer pintar nunca mais depois disso. E, você com certeza está confiante. Evane falou de volta. Ah, acredite em mim. O sorriso de Nux se alargou ainda mais e então, a mão se moveu e tocou seus seios. Esta vai ser a melhor noite que você já passou. Nux riu e então começou a trabalhar. No momento, Evane ainda estava usando o casaco por cima da camisa, o vestido que ela costuma usar durante as aulas. Isso deu a Nux a chance de despir a professora Evane. Uma chance de ele não ter desistido de jeito nenhum. Com um movimento rápido, ele rapidamente tirou o casaco que Evane usava. Porém, no que diz respeito à camisa, as mãos de Nux ficaram insuportavelmente mais lentas. Ele moveu as mãos em direção aos botões dela, desabotoando-os um por um. Ele dedicou seu tempo especial aos botões que estavam em nossos seios. Não desistiu da oportunidade de tocar aqueles seios mácios da maneira que desejava. Enquanto ele fazia isso, Evane, cujas mãos estavam travadas devido às mãos de Nux, não conseguia se mover. Como se isso lhe desse tempo para pensar sobre o que estava fazendo, um rubor vermelho profundo apareceu em seu rosto, e como se estivesse tentando lidar com isso, faça isso mais rápido. Não podemos ficar apenas tirando a roupa pelo resto da noite. Ela insistiu. Nux sorriu. Por que você decidiu isso tão de repente, Evane? Você sabe que posso esperar até que você esteja completamente pronto, certo? Eu quero fazer isso agora. Evane não recuou. Por que a pressa? Não é nada. O que? Você não quer ter um gemido escapou da boca de Evane quando Nux de repente mordeu o lóbulo da orelha. Ao mesmo tempo, um pensamento apareceu em sua mente. Minhas adoráveis esposas, vocês são as melhores. Supreme Arengon System capítulo 375. Eu deveria terminar corretamente o que comecei. Evane passou o dia inteiro com as mulheres de Nux. E sobre o que aquelas mulheres sempre conheciam? A resposta era óbvia. Portanto, a mente de Evane estava preocupada com essas coisas obscenas. Claro, algo assim não foi suficiente para fazê-la se esforçar tanto. O fator decisivo foi alguma coisa, ou mais precisamente, outra pessoa. Brás, a estrela do vento. Evane tinha ouvido falar dessa mulher. Um dos mais fortes cultivadores King Stage do mundo, um general de primeira classe, um grande líder, um guerreiro feroz, um assassino impiedoso. Todos esses títulos foram usados para descrevê-la. Por causa disso, embora Evane nunca tivesse conhecido o general antes, ela ainda tinha uma certa imagem imaginária em sua mente. Porém, hoje, essa imagem imaginária foi manchada. Hoje, aquela suposta mulher estava sorrindo perversamente enquanto falava sobre coisas obscenas com algumas outras mulheres. Este foi um grande choque para Evane.
O fato de que essa suposta mulher e as mulheres com quem ela estava conversando estavam fantasiando sobre um homem solteiro, que por acaso também é sua amante. Quão bom é sexo para eles falarem sobre isso o dia inteiro com uma expressão tão interessante no rosto. Esta questão surgiu na mente de Evane também. Embora ela nunca admitisse isso em voz alta, ela tinha ciúmes do fato de que algumas mulheres sabiam mais sobre seu amante do que ela. Portanto, ela decidiu. Ela faria isso. Ela faria sexo com Nukes hoje. Foi isso que levou a esse cenário atual. E é por isso, minhas adoráveis esposas, vocês são as melhores. Nukes estava agradecendo às suas mulheres em seu coração. Eu seria um tolo se perderia uma oportunidade de ouro como esta. Ele riu e sua mão continuou a desabotoar a camisa de Evane. Os corações cardíacos de Evane aceleraram e seu rosto ficou vermelho. Logo, Nukes terminou de desabotoar a camisa inteira. Suas mãos então se moveram em direção aos ombros de Evane e ele tirou a camisa, revelando a pele nua de Evane e um sutiã branco e manso. Branco, a cor da pureza, essa é sua Evane, Nukes comentou. Se cale a boca. Evane bufou. Nukes riu e então suas mãos se moveram em direção à saia lápis dela. Os olhos de Evane se arregalaram. O que você está fazendo? Ela questionou com uma expressão de pânico no rosto. Preparando minha refeição, é claro. Nukes respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Preparando sua refeição? Evane estava nervosa. De fato. Nukes transmitiu e, clique com um som ecológico, ele soltou a saia dela. As costas de Evane se arquearam. Nukes, porém, não lhe deu chance de se ajustar e começou a tirar a saia. O rosto de Evane ficou vermelho e seu coração acelerou ainda mais. Ela podia ver como sua pele estava sendo revelada para outro homem enquanto ela estava sentada no colo daquele mesmo homem. Evane fechou os olhos de vergonha e culpa. Finalmente, Nukes removeu completamente a saia de Evane. A mulher apenas ficou ali sentada sem dizer nada, porém, pelo seu rosto vermelho, ficava claro que muitas coisas estavam acontecendo dentro daquela mente dela. Alguns segundos depois, Nukes passou a mão pela cintura de Evane e empurrou-a para mais perto de seu corpo. Evane abriu os olhos. Qual era aquela sensação de calor que ela estava sentindo nas costas agora? Ela se perguntou em sua cabeça. Então, Evane se virou e seus olhos se arregalaram em choque. Nukes estava com o peito nu. Aquela sensação calorosa que ela sentia vinha de seu peito. Em estado de choque, ela se afastou dele. Então ela tentou. Nukes, no entanto, apertou ainda mais ao redor dela e então colocou o peito em seus ombros. Uma estranha onda de conforto tomou conta do corpo de Ember. Esse calor. Ela gostou muito. Parecia que ela era uma planta em flor, enquanto Nukes era aquela árvore gigante que a protegia e lhe fornecia calor. Evane fechou os olhos novamente. Isso foi muito reconfortante. No entanto, esta noite não era para ser nada reconfortante. Os olhos de Evane se arregalaram novamente. Algo entrou. Em um instante, Evane abaixou a cabeça e viu a mão de Nukes dentro de sua calcinha. O que você é? Ela entrou em pânico e quis questionar. No entanto, antes que pudesse, Nukes moveu o dedo que estava dentro da região proibida de Evane. As costas de Evane se arquearam novamente e sua respiração ficou abatida. Nukes, como homem gentil e atencioso que era, permitiu que ela recuperasse as energias. Alguns segundos depois, Evane se acalmou e, pega isso Anne. Nukes moveu o dedo e Evane gemeu novamente. Desta vez, Nukes não lhe deu oportunidade de relaxar e continuou a explorar sua região proibida enquanto notava seus pontos fracos em sua mente. Evane estava indefesa. Tudo o que ela pôde fazer foi empurrá-la de volta para o peito de Nukes e aproveitar aquele calor. Nukes, claro, não negou isso, pelo contrário, usou a outra mão para puxá-la ainda mais para perto, enquanto a outra mão continuava a exploração da caverna proibida. Como é? Nukes sussurrou. Evane, que estava ocupada lidando com esse sentimento estranhamente gratificante, sorriu. Esquentar. Quente. Então e quanto a isso? Outro gemido escapou do rosto de Evane enquanto Nukes provocava violentamente seu ponto fraco. Isso é bom. Evane respondeu. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Nukes. Então, ele puxou o dedo. Evane franziu a testa. O que aconteceu? Nukes sorriu. Por que você parou? Evane questionou.
Alguém parece muito desapontado. Eu fui tão bom? Nux provocou e o rosto de Evane ficou vermelho. N não, não é isso. O que é então? Nux questionou por curiosidade. Você deveria terminar o que começou. Evane surgiu com um motivo aleatório. E? Eu já não terminei? Um grande sorriso apareceu no rosto de Nux. Evane respirou fundo. Você deveria terminar corretamente o que começou. Seu aborrecimento era claro em seu tom. Eu não sabia. De repente, Nux comentou. Não sabia o quê? Evane perguntou de volta. Você fica realmente adorável quando está nervoso. União Europeia. Evane estava prestes a responder, porém, de repente, Nux se declarou e, com ela nos braços, caminhou em direção à cama. Evane, minha querida, você tem certeza? Eu deveria terminar corretamente o que comecei. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.